Convido a igreja para estarem com as suas Bíblias abertas no livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Aleluia. Dois pequenos versículos, mas que tratam com profundidade a questão dos caminhos. Ele fala aqui de caminhos. Entendemos que caminhos são vias por onde se deve percorrer para que possamos chegar a um destino exato, a um lugar certo. O rei Salomão aqui, cheio do poder do Espírito Santo, cheio do entendimento que Deus dá, em meio a muitos conselhos, ele descreve dois caminhos antagônicos, contrários, mas ambos levam a um destino exato. Só depende da escolha que cada um fizer. Quero falar primeiro do caminho dos perversos. Perverter é o ato de perturbar a ordem ideal, a ordem apropriada. Perverter é depravar, desvirtuar, tirar virtudes de algo que é virtuoso. O perverso é uma pessoa que corrompe-se, que deprava-se, que desmoraliza-se. Vejam bem como a Bíblia descreve o conselho dos perversos. O versículo 19. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. O caminho dos perversos é como a escuridão. Inclusive, tem muitas pessoas que têm medo do escuro. Não é para termos medo do escuro, mas precisamos ter cuidado com a escuridão, principalmente a escuridão espiritual. O caminho dos perversos é a escuridão. E os perversos, eles andam tropeçando na escuridão da perversidade e nem percebem. Nem sabem eles em que tropeçam. Os perversos são pessoas que têm uma mente perturbada em relação ao que é justo, ao que é reto. Os versículos anteriores, 16 e 17 do capítulo 4, diz assim: Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Perverso é a pessoa que faz mal. Esta é a pessoa perversa. Quando nós falamos de perversidade, há uma tendência de sermos complacentes, principalmente conosco mesmos. Não é difícil qualquer um de nós descuidar-se e praticar perversidade. Um pensamento distorcido, uma palavra distorcida a respeito da palavra da Bíblia, da palavra de Deus, ou a respeito de pessoas, uma quebra de princípios de autoridade é perversidade. Uma quebra de princípios familiares é perversidade. Uma rebeldia é um tipo de perversidade. Nós precisamos tomar muito cuidado, então, para não sermos também perversos. Nós não podemos descansar no berço esplêndido da condição de crentes. Nós precisamos estar atentos.
Uma mentira é uma perversidade. Uma fofoca é uma perversidade. Desejar o cargo do seu superior é uma perversidade. Contrariar uma ordem de um superior é uma perversidade. Atravessar uma ordem superior é uma perversidade. Então, nós precisamos tomar cuidado para não sermos complacentes com relação ao verdadeiro sentido daquilo que Deus abomina. Muitos podem dizer, mas eu vou dormir, oro e converso com Deus e leio a Bíblia. Nós precisamos tomar muito cuidado para não estarmos fazendo coisas erradas e violentas. Quando se fala de violências, normalmente se pensa em agressão física ou agressão pesada com palavras. Não. Violência pode ser até em pensamento. Perversidade. Nós precisamos tomar muito cuidado. Agora o perverso, ele lança a rede para si mesmo. Provérbios 5, 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então, tudo que é perversidade que nós cometemos, tudo que é quebra daquilo que é legal que nós praticamos, é lançar a rede para nós mesmos. Tudo aquilo de mal que as pessoas fazem é lançar a rede para si mesmos. As suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. É claro, é fácil agora perceber isso, olhando, por exemplo, para o panorama político do Brasil. Por mais que as pessoas tentem com mentiras encobrir suas fraudes, suas corrupções, mais caem nas armadilhas da sua própria perversidade. A rede está lançada e não adianta. Tudo virá à tona. E nós não temos como escapar qualquer coisa errada. O Espírito Santo, se dermos liberdade, ele mostra. E no dia do juízo, muito mais. Jesus julgará todas as nossas obras. Provérbios 16, 28 também afirma: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Então nós precisamos tomar muito cuidado para também não sermos perversos. Nós queremos ser justos, mas precisamos tomar cuidado para não batermos no peito alto, intitulando-se justos, praticando, como se diria, pequenas perversidades. Mas não existem pequenas perversidades. Tudo aquilo que distorce o que é reto é perversidade. Então, precisamos tomar muito cuidado para não espalharmos contendas, para não separarmos pessoas com o que falamos. O caminho dos perversos está na contramão do caminho dos justos. São direções contrárias. Os justos, ao entrarem no caminho dos perversos, pervertidos se tornarão. Também o contrário é verdade. Os perversos, ao entrar no caminho dos justos, justos se tornarão. As pessoas que alimentam perversidades na sua alma, por menores que sejam, isso fatalmente resultará em obras perversas, obras injustas. Então, nós devemos tomar cuidado com pensamentos que distorcem o que é reto. Julgar atos que nós vemos pela imprensa, julgar atos de pessoas do dia a dia, é uma coisa, à luz da Bíblia. Agora, distorcer não agrada a Deus, é perversidade. Então nós precisamos estar bem atentos para ver o caminho dos perversos no dia a dia, nos nossos relacionamentos, e ver para que não entremos neste caminho também. É o que a Bíblia alerta.
para tomarmos cuidado. Mas o que interessa muito para nós é o caminho dos justos. Justo é aquela pessoa que age conforme o que é direito, conforme o que é reto. Justo é a pessoa que é imparcial. A pessoa é reta, é exata, é ajustada conforme o que a lei manda. A pessoa é adequada. Ela procede com justiça e age de conformidade com a justiça. Então nós precisamos andar no caminho dos justos. Quem é justo não aumenta nem diminui. Segue o reto caminho da lei de Deus e da lei dos homens. O versículo 18 afirma: mas a vereda, quer dizer caminho, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda, o caminho dos justos, como a aurora. E quem já viu o raiar de um novo dia, o amanhecer, sabe que está assim entre a luz e as trevas. E a luz vai tomando conta e vai brilhando o sol, mais e mais. De repente, está dia feito. Coisa mais linda. Então, quando nós seguimos o caminho dos justos, cada vez a justiça se manifesta mais na nossa vida e através da nossa vida. O rei Salomão, cheio do Espírito Santo de Deus, na inauguração do templo, ele orou a Deus de uma forma poderosa. Ouve tu nos céus e age e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. 1 Reis 8:32. Ouve tu, Senhor, nos céus, ouve Deus nos céus e julga, mas também condena o perverso, mas também tenha misericórdia, justifica ao justo para retribuir segundo a sua justiça. Deus retribui na exata medida da perversidade ou da justiça. Deus é imparcial, não existe parcialidade. Deus não tem predileção, não tem prediletos. Ele vê o coração, vê as obras, vê a obediência, vê a nossa atitude de filhos. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. É Provérbios 4, 14 e 15. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Então, para quem é justo, está o alerta. Não entres. Esse caminho é morte, é perdição. Esse caminho pode parecer de vida, mas na verdade é caminho de morte. Não siga no caminho do perverso. Não siga no caminho mau. E ele afirma, evita-o. Não passe por esse caminho. Desvia-te. Nós precisamos tomar muito cuidado. E passe de largo. Passe longe. O caminho está na frente, faça uma volta. Quer dizer, fuja do mal. Fuja do que é perverso. Então nós precisamos ter muito cuidado com essa palavra também que está no Provérbio 10, 24. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Aquilo que teme o perverso. O perverso, ele se acha muito esperto.
temendo ser descoberto na sua perversidade, ele vai armando, vai pensando na frente para esconder a sua perversidade. Mas não adianta. A desgraça vem sobre ele. E ele afirma aqui, mas o anelo, aquele desejo forte, aquele desejo intenso dos justos, Deus o cumpre. Então, quando nós andamos justificados, praticando a justiça de Deus através de Jesus, os nossos desejos fortes, nossos desejos intensos, segundo a Bíblia, Deus faz com que aconteçam. Então, nós precisamos tomar cuidado com a nossa conduta, com o nosso comportamento, com o que pensamos e fazemos. Perversidade e justiça. Hoje nós vivemos tempos de inversão de valores. Em muitos momentos transparece, de forma bem intencional, que o que é perverso é justo. Inversão de valores. Que aquilo que é justo é perverso. Mas quando nós seguimos a direção da palavra de Deus na Bíblia, é muito distinto. Não tem como confundirmos. Quando nós nos firmamos no Senhor, na intimidade do Senhor, firmamos os nossos desejos conforme a palavra de Deus, Deus cumpre. Deus é poderoso para fazer acontecer aquilo que está em harmonia com a sua vontade. Aí ele derrama do seu poder e as maravilhas acontecem. Jesus é o nosso melhor modelo de homem justo. Ele veio e andou conforme os mandamentos de Deus, conforme a lei de Deus, no caminho que o Pai lhe ensinou. E o Espírito Santo, é claro, que fala para nós pela sua palavra. O que você acha de andar no mesmo caminho de Jesus? O que você acha de ter Jesus nos teus caminhos diários? É claro que nós vamos dizer, sim, eu quero andar nos caminhos de Jesus. Eu quero ter Jesus nos meus caminhos. E Jesus afirma, João 14,6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem por que errarmos. Mesmo se é que existe, nas menores perversidades, nas menores injustiças. Não tem. Não tem por que um filho, um pai, uma esposa, um crente, um pastor cometer a menor que seja das perversidades. Não tem. Porque nós temos o modelo perfeito de homem justo, Jesus. E temos toda a orientação na palavra de Deus para sermos justos. E somos justificados no sangue do justo, o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Só Jesus mesmo pode justificar o pecador. Nós sabemos, isso foi muito anunciado no Velho Testamento, muito esclarecido no Novo Testamento. E o profeta Isaías é usado para anunciar a vontade de Deus. Isaías 53:11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Glórias a Deus. Ele verá o fruto do penoso trabalho, Jesus. Ele está vendo o fruto do seu penoso trabalho na minha vida, na tua vida? Ele ficará satisfeito, afirma aqui. Foi falado isso há 2000 anos atrás, projetando para hoje como um futuro muito distante, 2000 anos. Agora, a pergunta é, ele está satisfeito com a minha vida de crente?
O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. Há 2000 anos atrás, projetou no futuro, agora no presente. Eu estou justificado no sangue do Senhor Jesus, porque as iniquidades deles levará sobre si. Projeção também de 2000 anos atrás, se projetando no futuro. As minhas iniquidades já estão sobre Jesus, sacrificado lá na cruz. Eu já estou purificado no sangue do Senhor Jesus. Eu sou justo, estou justificado. Ele afirma que justificará muitos. Eu sou um destes muitos justificados no sangue do Senhor Jesus. Amém. Eu sou. Aí Deus se alegra. É isso que cada crente deve dizer. A alegria verdadeira, a alegria da salvação em cada crente, a alegria no reino dos céus, a alegria para a igreja do Senhor Jesus que marcha vitoriosamente aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus, eu repito, não é esta igreja aparente, não são as denominações. A igreja do Senhor Jesus é formada só pelos justificados, os verdadeiros crentes. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Esta é a verdadeira igreja vitoriosa. A igreja aparente não cabe a nós julgarmos. Aparentemente, o que vemos por aí, todos são crentes. Jesus deixou bem claro através da parábola das 10 virgens. Mas havia ali 5 que eram crentes falsas. E nós vivemos o tempo de crentes verdadeiros e crentes falsos. Mas nós não devemos nos preocupar com os crentes falsos. Devemos nos preocupar para não sermos crentes falsos. E pela nossa vida de crentes verdadeiros, crentes justos, aí muitos sairão da perversidade. Crentes ou não crentes. E assim vai se estabelecendo o reino de Deus. O reino de Deus é formado por pessoas justificadas no sangue redentor do Senhor Jesus. Provérbios 3, 32 e 33 também afirma: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Coisa linda essa palavra. Eu quero isso na minha vida. Deve ser o anelo de cada crente, o desejo forte, o desejo intenso de cada crente. Deve ser o anelo. Então, eu quero ser íntimo do Senhor. Aos retos, o Senhor trata com intimidade. Aos retos, o Senhor abençoa a sua morada. Abençoa a sua vida familiar, abençoa a sua vida por completo, abençoa a sua vida aqui na terra. E nós temos mais um texto, Ezequiel 18, 27 a 32. Nesse texto, o profeta fala direto de Deus, coisas poderosas. Vou citar apenas algumas frases. Convertendo-se o perverso e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma viva. Certamente viverá, ele afirma. E Deus afirma também: eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Deus é justo juiz. E ele apela: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Criai em vosso coração novo e espírito novo. Não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e vivei. Algumas frases desse texto. Frases fortes, proferidas por Deus através da boca do profeta. E isto é para nós. Nós precisamos sempre estarmos nos convertendo. A conversão é progressiva. A conversão não é estática. A justificação é progressiva. Nós devemos crescer na justiça de Deus. Constantemente. E aí, Deus vai nos abençoando. E aí,
nós vivemos de fato. Convertei-vos e vivei. Por que tem muitas pessoas hoje parecendo verdadeiros zumbis? Pessoas dizendo ser crentes, mas não vivem. Parece que estão num sono, numa letargia, estão numa situação confusa. Por quê? Porque nós precisamos nos apropriarmos da verdadeira bênção de justificados e andarmos no caminho dos justos ensinado pelo Senhor. O que o Espírito Santo diz então para nós? Aceite a proposta de Deus. Abandone todo tipo de perversidade e ande no caminho dos justos. Precisamos andar no caminho dos justos para vivermos, para termos vida abundante conforme promete a palavra. E assim seremos verdadeiramente felizes. O mundo diz que felicidade são uma série de coisas inúteis, coisas fúteis, coisas desnecessárias. Mas Deus, pela sua palavra, define claramente o que é viver, o que é ter vida. E nós, como filhos e filhas de Deus, sabemos muito bem pela sua palavra o que é viver, o que é ter vida. Amém, igreja? Amém. Que essa palavra frutifique poderosamente no coração de cada um, de cada ouvinte, para que tenhamos vida. Recebam a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, glorificado seja o teu nome, porque o Senhor trata conosco. Deixemos de toda e qualquer perversidade. O Senhor quer que sejamos justificados no sangue do teu Filho Jesus. Quer que andemos somente pelos caminhos justos ensinados pela tua palavra, que é a verdade, que é o caminho certo para nós. Senhor, tem misericórdia de nós, de todos os ouvintes da tua palavra. Queremos viver como filhos teus, Senhor. Endireita os nossos caminhos, Senhor. Livra-nos de todo caminho errado, de todo caminho tortuoso. Livra-nos de todo o poder das trevas, Senhor. Dá-nos vida abundante. Mas agora, Senhor, que cada um tenha a disposição para estar sempre convertendo-se de todos os maus caminhos, de toda a perversidade, e assim teremos vida. Nós queremos viver, Senhor, viver no poder da tua palavra, no poder do teu Santo Espírito, Senhor. E assim seremos sempre felizes no teu reino, que é um reino de alegria, de amor, de bondade, de misericórdia e de felicidade, Senhor. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.